pessoal. Nós vamos aí, gravar essa videoaula rapidinho explicativa da aula sobre controle de estoques, tá bom? Lembrando que essa aula, por estar na atividade remota, ela está sendo um pouquinho mais simplificada com vocês, porque normalmente em sala de aula a gente executaria alguns exercícios práticos que na atividade remota, por conta da distância mesmo, talvez a gente não consiga, para não dificultar, no caso, o acesso de vários alunos que fazem parte do curso junto com a gente, tá? Mas enfim, a gente vai tentar trabalhar pelo menos a conceituação com vocês desses conteúdos que estão aqui, para que vocês possam pelo menos ter um embasamento a respeito deles, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de controle de estoques, dentro de contabilidade de custos, a gente fala dos inventários, tá? Os inventários nada mais é do que você fazer o levantamento da quantidade de itens e valores, custos que estão presentes no teu estoque, tá? Nós temos o inventário periódico e temos também o inventário permanente, tá bom? O que é o inventário periódico, então? Como definição, eu coloco para vocês aqui, É aquele onde há o controle de estoques pela averiguação da contagem física de seus itens, geralmente ao final do exercício, quando do fechamento do balanço patrimonial. Contudo, para efeitos gerenciais, deveria ser feita essa averiguação mensalmente, quando do fechamento dos balancetes. Os balancetes, na verdade, são os lançamentos diários, lembra? Tá? Que a gente fazia os lançamentos, os fatos contábeis, e aí a gente transformava essa informação depois de balanço patrimonial. Tá? Então, são essas informações aí. O inventário periódico é permitido pela legislação do imposto de renda e é o mais usado pelas empresas de pequeno porte. Esse sistema permite apurar o custo global de fabricação ou o custo dos produtos vendidos de um determinado período, que pode ser um mês, um bimestre, um trimestre, um semestre ou um ano, conforme o interesse da empresa. Para a apuração do custo das mercadorias vendidas, o CMV, ou o custo dos produtos vendidos, CPV. É utilizada a seguinte fórmula. Então, o custo da mercadoria vendida ou o custo do produto vendido. Estoque inicial mais compras menos o estoque final. Ok? Então, você pega o que você já tem em estoque, as compras, e depois você faz a mensuração do que você tem de resultado final do seu estoque. Tá? Então, você consegue aí fazer um levantamento do que você tem e o custo do que você tem dentro do seu estoque. Ok? Essa é a forma mais simples de se fazer o inventário periódico. Você faz de tempos em tempos. Sistema de inventário permanente. O sistema de inventário permanente é aquele feito por meio de controle de estoques de maneira individualizada e diariamente, normalmente por sistema eletrônico de dados. O controle dos estoques pode ser feito utilizando-se dos seguintes métodos: custo médio ponderado, primeiro a entrar é o primeiro a sair, o PEPS, e o último a entrar é o primeiro a sair, o EPS. Bom, então existem esses três métodos aí. Custo médio ponderado, no qual a gente tira a média dos custos em estoque. E a gente tem o primeiro que entra, o primeiro que sai, controle, bastante utilizados, principalmente em mercados, quando você tem produtos perecíveis. Então, pode utilizar esses aqui também. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Normalmente, você consegue controlar melhor a questão da validade desses produtos. Tá? Existem algumas vantagens em relação a ele. E o último a entrar é o primeiro a sair, o EPS. Então, produtos com prazos de validade, ou seja, produtos perecíveis, não se recomenda utilizar essa forma de controle. E outro, o fisco, por conta do imposto, o fisco ele não permite que se utilize, tá bom? Esse método aqui para tributação. Então, costuma-se utilizar mais o custo médio ponderado. Então, eu vou começar a trabalhar esses critérios com vocês, tá bom? Critério de avaliação de estoque, Preço médio, vamos lá. É o valor que prevê a saída de unidades físicas, ou seja, mercadoria material, do estoque, avaliadas pela média ponderada entre o registro de entradas de preço e os diferentes volumes no estoque, por tipo de material. É importante lembrar que é diferente da média de preços, que é a média aritmética, onde e não se leva em conta a quantidade. Bom? Quantidade total de estoque versus preço, mais quantidade total recebido versus preço. Então, vamos entender essa fórmula. Tá? Como que eu calculo o preço médio? Ok?
Eu pego a quantidade total de estoque de um determinado produto vezes o preço de compra dele, certo? Mais a quantidade total recebido vezes o preço daquilo que foi comercializado, tá? Então tem lá a quantidade total de estoque mais a quantidade total recebida. Vamos ver como vai ficar isso na prática? Vamos lá. Bom, gente, deixa eu pegar a canetinha aqui para poder trabalhar com vocês, tá bom? Eu estou usando essa planilha aqui. Essa planilha a gente vai calcular, no caso, o preço médio. Como que a gente vai apurar? Nós temos aqui, vou colocar desse lado para vocês. Aqui nós temos a entrada das mercadorias em estoque. Aqui nós temos a saída, certo? E aqui é onde nós atualizamos a quantidade desse estoque, certo? Então vamos lá. Aqui no dia 5, ó, eu tive 100 unidades entrando no meu estoque a R$1 cada uma delas, um total de R$100. Então eu tenho, né, deixa eu só apagar essas bolotas que foram feitas aqui. Então eu tive aqui, ó, no meu estoque, mantive 100 unidades, que foram as 100 que entraram aqui, certo? A R$1 cada uma delas, total de R$100. Agora aqui no dia 15, ó, eu fiz a aquisição de 200 unidades aí, ó, a R$1,16 cada uma desses produtos que entrou, um total de 232. Agora aqui eu atualizo o meu estoque. Entrou 100 peças, eu já tinha 100 no estoque, eu tenho um total de 300 agora, ok? Então, se eu tinha um total de R$100, né, em mercadoria, entrou mais 232, então 100 mais 232, eu tenho um total hoje de R$332. Como que eu chego aqui no preço médio, tá bom, dessas mercadorias? Eu divido, ó, eu pego aqui, ó, 332 e divido por 300 unidades. Divido aqui, ó. Onde está fazer aqui? Deixa eu ver se consigo fazer para vocês aqui. Eu peguei 332 e dividi ele, né? Opa, caramba, vou fazer aqui. Dividi ele por 300 unidades, tá bom? Isso vai dar 1,106, dá uma dízima periódica, 6, 6, 6, 6, 6. Como é superior a 5, a gente arredonda a casa anterior. Então, por isso que a gente tem aqui 1,11, ok? Então, eu já atualizei o preço médio aí dessas mercadorias. Tranquilo até aí? Acredito que sim, né? Vamos para frente. Desculpa aí, pegar aqui. Então vamos lá. No dia 18, ó, eu tive saída de R$220, 220 mercadorias, perdão, tá? Ou produtos, né? Ao preço de 1,11. O que é esse 1,11? É o preço atualizado já aqui, ó, o preço médio. Então, na hora que eu fiz a venda da mercadoria, eu já vendi pelo valor atualizado em estoque, ó. Então, saiu 220 mercadorias a R$1,11, tá? Qual foi o valor total dessa venda? 1,11 vezes 220, um total de vendas, então, nesse dia de 244,20 centavos. 244,20 centavos, tá? Se eu tinha 300 unidades no meu estoque e eu fiz a saída de 220, eu vou ficar só com 80 unidades no meu estoque. Fiz a atualização aqui, ó, né? A quanto? A 1,11, né? O preço continua sendo o mesmo, certo? 1,11 vezes 80 unidades, um preço de R$ 88,80. Lá no dia 20, eu fiz a aquisição de 120 unidades a R$1,30. Total de compra de R$156. Eu tenho que atualizar o meu estoque agora. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar 120 unidades com mais 80,
né, que eu já tinha lá, eu vou ter 200 unidades no meu estoque. Preço, R$ 88,80, que é o valor que eu tinha residual ainda da última operação, mais os R$ 156, vai me dar um total de R$ 244,80 de valor de estoque. Eu pego R$ 244,80 e divido por 200. Vou até fazer esse cálculo aqui no celular também para a gente poder conferir se é isso mesmo. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade também, tá? 244,80 dividido pelo total que eu tenho aqui, ó, pelo total que eu tenho aqui agora de mercadorias, 200 mercadorias estocadas. Isso me dá 1,22,4, tá? Como o 4 não é igual ou superior a 5, eu não preciso arredondar a casa anterior. Então eu tenho um preço médio, certo, desses produtos agora de 1,22. Tranquilo, né? Então vamos lá. Aí no dia 30, ó, dia 30, eu não tive nenhuma entrada no meu estoque. Eu tive uma saída. Eu vendi 100 unidades desse produto a 1,22. Por que 1,22? Porque foi o preço atualizado aqui, ó, a 1,22. Tá? Então, 100 a 1,22, eu tive um total de venda de 122,40, certo? Se eu tinha 200 no meu estoque e eu vendi 100, me restam apenas 100 unidades, ok? A quanto? A 1,22, que é o preço atualizado. Então, 100 vezes 1,22, o que eu tenho de saldo hoje no meu estoque é de R$ 122,40, tá? Então eu tive um consumo aí de 320, ó, consumo, eu consumi, comprei, né? Comprei 320, tá? Aqui, desculpa, o consumo tá aqui, ó. Perdão. Eu tive um consumo, ou seja, foi realizada uma venda de 320 unidades, ok? 320 unidades, né? Um total aí de preço de, ó, 144,20 mais 122, total de vendas de R$ 366,60, tá? Eu tenho total no estoque apurado de 100 unidades, num total de estoque, deixa eu mudar aqui, um total de estoque, de 122,40, tá? Então lembre que assim, esse sistema é utilizado para um produto específico, tá? Então você vai fazendo a atualização de preço daquele produto que está no seu estoque. Claro que fazer isso na mão, no dia a dia da empresa, não é tão simples. Por isso que você tem os sistemas operacionais aí de otimização, né, que realizam essa operação, esse serviço para vocês, tá bom? Então o sistema operacional que faz o controle do estoque da tua empresa, que você contratar a empresa que vai prestar serviço para você ou que você adquirir, ele vai fazer serviço para você. Mas é preciso a gente entender como esse procedimento é feito, tá? Então é isso, tá bom? Então no preço médio eu tenho as entradas aqui e aí eu somo as quantidades em valor que está entrando e as quantidades de produtos de fato que estão sendo incorporados no meu estoque. Eu divido o total financeiro pela quantidade desses produtos presentes no estoque e eu chego na atualização do preço médio desses produtos para poder fazer as comercializações, as operações futuras, tá bom? Então vamos para o próximo, gente, não vamos parar não. Vamos lá para o PEPS, não é refrigerante não, PEPS aqui é um sistema de controle, tá? Não é refrigerante não. Existem também outros critérios de avaliação de estoque, embora o preço médio seja o mais utilizado, tá? Que é o mais simples de se utilizar aí. O PEPS, primeiro a entrar e o primeiro a sair, também é conhecido como Filter In, Filter Out, né? O custo considera que as primeiras unidades que entraram no estoque, inclusive as já existentes no estoque inicial, são as primeiras a sair. Então aquelas que estão há mais tempo estocadas, nesse critério aqui, são as primeiras a saírem. Tá bom? Então isso funciona bastante quando você está trabalhando, por exemplo, com produtos perecíveis, né? Mercado, por exemplo. Normalmente você chega na gôndola do mercado
você encontra, né, os produtos que vão vencer mais adiante para o fundo da prateleira, certo? E na frente você tem aqueles produtos que vão vencer nas datas próximas aí, tá? Então, na verdade, assim, o consumo tem que acontecer num tempo mais rápido, vamos dizer assim, ou menor, né? Então, por conta disso, você tem que fazer esse controle, tá? Então, é interessante nesse sentido. Aquela peça que está há mais tempo lá estocado, ou aquele produto que está há mais tempo estocado, nesse controle, nesse tipo de sistema, é a que vai ser vendida primeiramente, tá bom? Então, nós vamos ver como isso vai acontecer. Vamos lá. O custo considera que as primeiras unidades que entraram no estoque, inclusive já existentes no estoque inicial, são as primeiras a sair. Nesse caso, as unidades que permanecem no estoque são as unidades referentes às últimas compras. Talvez a principal vantagem do critério PEPS é que ele, aparentemente, se ajusta ao fluxo físico das mercadorias, na maioria das vezes. Atualmente, para a movimentação do fluxo físico de mercadorias, que existem prazos de validade, está sendo utilizado o sistema PVPS, primeiro que vence é o primeiro que sai. Tá? Então, também tem essa questão aqui, primeiro que vence é o primeiro que sai, porque está próximo da validade, ele tem que ser destinado para consumo, né? Senão você perde aquele produto e aí, no caso empresarial, muitas vezes você tem que solicitar a troca, então isso cria uma burocracia danada e muitas vezes para você conseguir adequar esse produto, né, ao seu estoque, tá bom? Então, certo? Primeiro que entra, primeiro que sai. Vamos lá, vamos ver como que funciona na prática isso aqui. Bom, pessoal, nós vamos agora aqui então fazer o PEPS, tá? O PEPS, ó, a gente vai, deixa eu pegar minha canetinha aqui para poder trabalhar com vocês. A gente tem entradas, saídas e saldo como na planilha anterior. As entradas são as mesmas aqui, as informações, tá? E a gente vai calcular de uma forma diferente, ou seja, nessa planilha, aquele primeiro produto que entrou vai ser o primeiro a sair, tá? Então eu vou zerar todo ele em estoque para então passar a consumir o próximo, ou seja, aquele que entrou posterior a ele. Como que isso funciona? Aqui, ó. No dia 5, eu fiz a aquisição de 100 unidades a R$1, um custo de R$100 em estoque, tá? Eu tenho, ó, quantidade R$100 estocado a R$1 a unidade, num total de estoque de R$100. Perfeito? Tranquilo? Beleza, então. No dia 15, eu adquiri 200 peças a R$1,16, um total de 232 aí em compras. Então, atualizei meu estoque. Tinha 100 unidades, comprei mais 200, foi para 300. Aqui já automaticamente atualizei o valor o preço, né, adquirido, 1,16. Então, 300 vezes 1,16, eu tenho um total de estoque de R$348 estocados, ok? No dia 18, eu vendi 120. Aqui começa a brincadeira. E aqui, não sei se vocês perceberam aí, quando vocês leram o material, mas existe um erro nessa planilha aqui, tá? Por exemplo, ele está falando aqui 80 peças, né? Mas está errado, ok? Na verdade, aqui seria 180 peças. A gente vai ver agora por quê. E aí, todo o valor dessa planilha ele está equivocado. A gente vai corrigir ele agora com vocês aqui. Então, vamos lá. Ó. Eu vendi 120 peças. Se eu estou falando para vocês que a primeira que entrou tem que ser a primeira que vai sair, 100 unidades dessa venda aqui, eu vou ter que tirar daqui, ó. Certo? Por amarelinho que fica mais fácil de visualizar. 100 unidades aqui, eu vou ter que tirar daqui. Tá? Então, eu vou zerar esse lote de mercadorias a R$1. Eu vou ficar só com os 200 a 1,16. Só que ainda tem 20 peças nessa venda que eu preciso entregar para o meu cliente. E da onde que eu vou tirar? Aí sim, eu vou tirar dos 200 que entrou aqui, ó. Certo? Eu vendi 100, fiquei com 200 aqui novamente. Estou entregando mais 20, certo? Dessas 20 que eu vou entregar aqui, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar só com 180. Certo? Então eu vou ficar com 180 mercadorias a um valor de 1,16, que vai dar um total de, vamos pegar aqui, vamos calcular. 180 vezes 1,16 vai dar um total de 208,80. Então vai dar aqui esse valor está errado, tá?
pode colocar aí, ó, 208,80. A letra não é ajuda, porque estou fazendo no mouse aqui, né? 208,80. Ok? Tranquilo, vamos para o próximo. Eu adquiri aqui então, ó, mais 120 unidades a 1,30, que me deu um valor de R$ 156 de compra. Atualizando meu estoque, eu tinha 180, com mais 120 eu vou ter novamente 300. Tá errado aqui, ó. 300, tá? 300 a 1,30, quanto que vai me dar aqui? Vamos fazer a conta aqui novamente, ó. Celularzinho aqui, fazendo a conta com vocês, ó. 300 vezes 1,30 vai me dar um total de 390. Vamos riscar aqui. R$ 390 em estoque. Certo? Aqui, ó, o item 30, ou seja, no dia 30, né, desculpa, no dia 30, eu fiz a venda no valor de R$ 130, correspondente a 200 unidades. A quanto? A 1,30, que é o valor atualizado em estoque. A 1,30. Vou ter que dar saídas. Eu tinha 180 mercadorias ainda a 1,16, então eu vou ter que dar saída nessa 180, certo? Só que para eu entregar para o meu cliente ainda faltam 20 mercadorias. Então eu esgotei essa daqui, né? Agora qual que eu vou tirar? Agora sim eu vou tirar 20 daqui, desses 120 que haviam entrados, tá? Então eu tirei daqui 180, que é o que eu tinha lá ainda, a 1,16, né? Me restou ainda R$ 120. 120 reais não, 120 unidades a 1,30. Eu vou tirar 20 desses 120 que entrou aqui em estoque, tá? Então vamos pensar aqui para não confundir vocês, ó, eu tirei 180, né? Eu voltei para 120 aqui, ó, que foi o valor que eu tinha aqui, ó, certo? Eu estou tirando, para completar a minha venda, 20 unidades desse lote de 1,30 cada unidade, certo? E aí eu vou entregar 200 para o meu cliente e vou atualizar meu estoque aqui. Vou tirar 20 daqui. Então, se eu tinha 120 a 1,30, estou entregando esses 20 na venda que eu fiz anteriormente. Eu vou passar a ter no meu estoque, vou mudar aqui, vou passar a ter no meu estoque um total de 20 peças a 1,30, que me totaliza um valor de estoque de R$ 130. Então, de consumo, eu tive 320 unidades consumidas, né? Num total aí de R$ 269,20 em venda, e tem um estoque com 100 unidades desse produto, totalizando um total de estoque dessa mercadoria no valor de R$ 130. Tranquilo, né, gente? Não é difícil, tá? É só questão de compreender mesmo, de assimilar, né, o procedimento para poder fazer esses controles, tá bom? Vamos para o próximo aí. Bom, agora a gente vai fazer o inverso, que é o EPS. O último a entrar é o primeiro a sair, tá? O LIFO, né? Last in, first in out, tá bom? Então o custo considera que as últimas unidades que permanecem no estoque são as que sairão em primeiro lugar. Nesse caso, as unidades que permanecem no estoque são as unidades originais. É preciso salientar que esse critério é, antes de tudo, um fluxo de custos e não de mercadorias, ok? Então, ele não é utilizado pelo fisco, né, no Brasil. Então, a gente utiliza ou o PEX ou o custo médio, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, a planilha, como a gente já viu nas anteriores, é a mesma planilha, agora muda o procedimento de fazer, tá? Esse cálculo. Então, se na anterior a gente tirou sempre o primeiro que entrou na venda, nas vendas que ocorrerem a gente vai sempre tirar o último, tá bom? E manter sempre o original em estoque, como estava falando na teoria para vocês ali. Como que isso acontece na prática? Vamos lá, vamos ver aqui.
Tá? Então vamos lá. A gente tem as mesmas quantidades de valores aí informados. Vamos trabalhar da seguinte maneira. No dia 5, né, 100 unidades entraram no meu estoque a R$1 cada uma delas. Um total de estoque nesse primeiro momento de R$100. Okay? Não teve nenhuma saída, ou seja, não fiz nenhuma venda, operação de venda. Então meu estoque continua com 100 unidades a R$1, um valor total de R$100. No dia 15, ó, dia 15, certo? No dia 15 eu adquiri mais 200 peças, a um valor de R$1,16, total de R$232. Atualizei meu estoque 100 mais 200, né? Aqui, ó, as 200 peças entraram aqui, a R$1,16, 232. Eu não fiz o saldo aqui. Aqui o ideal seria eu fazer o saldo, né? Fazer a somatória. Teria, no caso, 300 peças, certo? A 1,16, ok? No valor de 100 mais 200, 332 reais, certo? Ele não fez aqui o total, mas não tem problema. Entrou as 200 peças aqui. Vamos só tomar cuidado para a gente não se perder nesse cálculo. Aí no dia 18, ó, eu vendi 200 unidades. 200 unidades. A 1,16 e 232. Tá, eu vou pegar as 200 que entraram aqui por último. Ó. Então essas vão sair. Ok? Vou pegar aqui, ó. Vou limar esse valor. Esse valor é o que você vou dar abaixo. Por quê? Porque eu não estou falando que o último que entra é o primeiro que sai. Então qual foi a última leva, o último lote de mercadoria? Foi esse daí. Então é esse daí que vai sair. Então se eu vendi 200 a 1,16, 232, eu vou vender aqui, ó. São essas aqui que eu estou saindo, tirando, tá? Vou continuar com o estoque original, né? 100 unidades a R$1, valor do estoque R$100. No dia 18 eu vendi mais 20 unidades e eu não tive nenhuma entrada a mais. Então esses 20 vão sair da onde? Vão sair daquele primeiro, desses 100 aqui, ó. Ok? Então eu estou dando saída 20 unidades a R$1 no valor de R$20. Estou mantendo no meu estoque 80 unidades a R$1, tá? Um total de R$80 de estoque, certo? R$1, gente, ó. 1,16, já zerei esse lote lá, ok? O que eu tenho disponível era 100 unidades a R$1, tá bom? Agora eu tenho 80, porque eu vendi dessas 100, eu vendi 20. Então eu tenho 80 unidades a R$1, que me totalizam aí um total em estoque de R$80. No dia 20, ó, eu não tive nem venda, nem também adquiri, eu comprei mais mercadoria. Então, meu estoque continua 80 a R$1, 80. No dia 20, eu fiz uma compra, no período da tarde, provavelmente, certo? De 120 unidades a R$1,30, num total de R$156. Isso entrou no meu estoque. 120 a 1,30 a 156. Correto aqui era que a gente tivesse aqui uma atualização. 80 mais 120, quanto que dá? 200, né? Então, 200 unidades em estoque, certo? Aqui eu só não posso lançar o valor, porque o valor é diferente. Aqui eu não estou trabalhando com preço médio e não estou atualizando os valores, os últimos valores, tá? Então, por isso que eu não posso somar a quantidade financeira, valor, mas eu posso somar a quantidade em estoque, tá? Então, por isso que ele não está somando aqui, está colocando separado para você poder visualizar com maior facilidade, mas aqui eu passaria a ter 200, né, em estoque, certo? E aqui eu teria, no caso, né, 80 mais R$156, um total de estoque aí, né, de 50, 236 reais estocados, tá?
E não tiro a média ponderada aqui, ok? E nem atualizo esse valor aqui. Então, aqui estaria até equivocado também. A gente fica assim, certo? Então, beleza, vamos lá, voltando. Né? A gente adquiriu 120 unidades a 1,30, 156 e se incorporou o meu estoque aqui. E agora eu fiz uma venda no dia 30 no valor de R$130, correspondente à venda de 100 unidades a 1,30. Tá? Então, da onde que eu vou tirar? 100 unidades eu vou tirar da onde? Vou tirar da onde que eu vou tirar? 100 unidades. Vou tirar da última compra realizada. Tá bom? Da última compra realizada. Então, como que fica o meu estoque aqui? Ó? Só para vocês se atentarem. Vou tirar R$100. 100 reais não, 100 unidades da minha última compra. Vou tirar dos 120. Tá? Dos 120. Então, me fica R$80 a R$1, um total de R$80 de estoque dessa mercadoria, que é a mercadoria anterior, a mais antiga. E desses 120 aqui, que eu comprei por último, eu fiz uma venda de 100 unidades, eu vou ter que tirar dele, tá? Então, sai 100 desses 120, me resta dessa mercadoria a esse preço de 1,30 apenas 20 unidades em estoque, que dá um total, né, de R$26 correspondente ao estoque dessa mercadoria. Tá? E aí a gente faz o cálculo da mesma forma lá. Consumo os mesmos 320 unidades consumidas, ok? Um total de R$382 aqui, ó, certo? R$382. Estoque, eu tenho 100 unidades em estoque, ó, 80 mais 20 me dá esses R$100 que eu tenho em estoque e eu tenho um total de R$106 estocados, certo? Espero que vocês possam ter compreendido aí, né, esses métodos. A gente pode, de repente, na próxima aula, se vocês quiserem fazer um exercício, deixar um exercício desse para vocês poderem realizar, tá bom? Simplesinho assim, facinho, para que vocês não tenham problema na resolução do exercício, né? Mas na aula que vem a gente também tem que trabalhar com vocês um pouquinho sobre a parte de tributação, que eu não vou entrar nessa videoaula com esse conteúdo. A gente trabalha um pouquinho na aula que vem sobre isso, tá bom? Sobre ICMS, né? Sobre IPI, PIS, tá bom? Alguns impostos aí que recaem sobre essas operações de venda também, ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui a nossa aula, né? Comparando, né? Podemos verificar que o uso do critério PEPS apresenta-se um custo menor, sendo o maior de todos o EPS e o preço médio, fica entre os dois extremos. Devemos dar especial atenção ao caso do fisco no Brasil, como eu já tinha falado para vocês, né? Pois para efeito de imposto de renda só serão aceitos os critérios PEPS ou preço médio. Então, nós temos lá o critério de consumo, né? 366 no preço médio, PEPS 269,20 e 382 no WEPS. Estoque, né, de mercadorias 122,40, 130 no PEPS e o WEPS 106. Ok? Então, a gente tem um consumo maior aí, um custo maior em um WEPS. Então vamos ver o que a gente tem para frente aqui. Ó. Tem um exercício de preço médio aí, ó, e média de preços, tá bom? Calcular o preço médio e média de preço. Estoque, né? A gente tem 50 kg de colchão mole a R$ 3,50 o quilo. E a gente tem aqui entradas de 100 kg de colchão mole a R$ 4,00. A gente precisa atualizar o preço e colocar o preço médio. Então lá, eu peguei lá R$50, não, R$50 não, 50 quilos, desculpa, a R$ 3,50 o quilo, né? Mais 100 quilos vezes R$4,00 o valor do quilo. Peguei lá 50 mais 100, que é a quantidade ou a soma das medidas lançadas aqui.
Então eu tenho a resolução desse exercício da seguinte maneira, para encontrar o preço médio dessa mercadoria. Eu tenho o valor de R$ 175 referente a 50 quilos de colchão mole, e eu tenho R$ 400 referente a 100 quilos do mesmo colchão mole, tá? Divididos pelo total de quilos apresentado aí, tá? Foi 150. Eu tenho então um total de R$ 535 dividido por 150 quilos, que me dá um preço médio unitário aí de R$ 3,83, ok? Por quilo, né? Do colchão mole. Média de preço lá, ó. A média de preço, como que eu apuro ela? R$ 3,50. A média de preço é aquela média ponderada, tá? Então aqui eu tiro da seguinte maneira, né? R$ 3,50 mais R$ 4,00, ou seja, eu somei o valor da unidade de cada compra realizada e dividi por 2. Eu cheguei numa média de preço de R$ 3,75. Ok? Então isso é preço médio e média de preço. Tá bom? O preço médio leva em consideração a quantidade, tá? O preço médio vai levar em consideração o valor pago pela unidade, né, adquirida. Tá bom? Vamos para o próximo aqui, tem mais um exercício aqui só para a gente poder rematar com vocês. Dias de estoque. Para melhor controlar o estoque, convém fazer o inventário quinzenalmente e, baseado nas quantidades existentes, efetuar os pedidos das mercadorias necessárias. O cálculo de dias de estoque é feito da seguinte maneira. Consumo total do período dividido pelos dias úteis. Média de consumo diário, então. Tá bom? Inventário do período dividido pela média de consumo diário, você tem os dias de estoque. Tá? Então, consumo total do período dividido pelos dias úteis, você tem a média de consumo diário desses produtos. E o inventário do período, o inventário é o quê? O levantamento, tá, do período, levantamento que você tem em estoque, dividido pela média de consumo diário, que você encontrou na operação, na primeira operação aqui, ó, você tem os dias de estocagem desse produto. Tá? Vamos ver como isso fica. Ó, exercício lá. Dias de estoque. Calcular os dias de estoque né, dias úteis, 22 dias. Consumo, foi o total de produtos vendidos, 75.337,50. E o inventário que eu fiz lá, o levantamento do meu estoque, ou seja, o saldo em estoque, saldo final de 15.856,71. Então a resolução, a média de consumo diário foi o que? Foi o total do consumo, ou seja, das vendas realizadas, né? Seria o meu faturamento, por exemplo, aqui, dividido pelos dias úteis, ou seja, o total de dias úteis no mês. Tá? Então, eu tive aí, no caso, uma média de consumo diário de 3.424,46 por dia. Tá? Aqui, ó. Por dia. Muito bem. E dias de estoque, ó. Eu tive lá 15.856,71, que era o total que eu tinha em valor money, cash, né, no meu estoque, certo? Dividido aqui pela média de consumo, não, pela média de consumo diário, isso, que foi o total consumido por dia, tá? O valor vendido por dia lá, né, na minha empresa. Então isso quer dizer o quê? Que nos dias estocados, o que eu tinha de estoque, 15.856, vendendo 3.424,43 por dia, duraram 5 dias, ou seja, tendo essa quantidade de valor, em média, o tempo que eu levo para poder fazer a rotatividade, ou seja, o giro de estoque dessas mercadorias no meu estoque, é de 5 dias.
Ok, gente? Então essas são algumas informações aí que a gente pode utilizar para controle de estoque, tá bom? E trabalhar um pouquinho dessa questão do custo. Espero ter esclarecido um pouquinho para vocês essa questão da aula, né, em si, de hoje. Na aula que vem eu vou trazer alguma coisa referente à parte de tributação. Já antecipei alguma coisa para vocês hoje, mas na próxima aula devo trazer alguma coisa para vocês com relação a isso, tá? Devo fazer uma videoaula simplesinha assim também para poder clarear um pouco as ideias de vocês com relação a isso. E se tudo der certo, a gente faz um exercício simples daqueles lá de calcular, né, o lançamento dos estoques. A gente pode fazer o PEPS, que é o mais conhecido, e o custo médio, que são mais fáceis também de vocês estarem realizando. Fazer uma atividade daquela lá e eu provavelmente dei uma atividade também relacionada à parte dos tributos, tá bom? Cálculo, alguma coisa relacionada à parte de tributos. Eu devo estar soltando para vocês nessa semana já o conteúdo da próxima aula, deixar disponibilizado para vocês já na plataforma, para que vocês possam já ir tendo acesso a essas informações, tá bom, gente? Obrigado pela participação de vocês, de quem está participando aí ativo com a gente. Esse vídeo também eu estou, ao invés de fazer as videoconferências, eu estou optando em fazer essas videoaulas para vocês, porque eu consigo disponibilizar depois para aqueles que não puderem estar presente aqui, tá bom? E é mais fácil também a gente estar compartilhando esse material. Gente, um abraço, tá bom? Precisando de mim, estou às ordens aí para ajudá-los quando necessário. Um abraço e tchau, tchau.